Graça e paz, queridos. Graça e paz? Amém. Coisa boa. Vamos louvar a Deus por mais esse momento juntos, que a gente tem chamado aí de podcast. A mesa Oasis, né? E a gente tem tratado esse tema desde a primeira semana de janeiro, e a ideia seria trabalhar em todo o mês de janeiro a nova criatura, despertar para a nova vida. E espero que vocês estejam sendo bastante desafiados em fazer uma avaliação aí na sua própria vida, do seu andar com Jesus, e também ajudar outras pessoas nessa caminhada. E a gente, desde o primeiro domingo, falamos que temos vivido uma sociedade em crise. Muita gente nas igrejas estão em crise da sua identidade de Jesus. Muitas pessoas não sabem se de fato tem Jesus na sua vida, ou se simplesmente sentiram aí alguma experiência em algum momento e de repente se perderam na sua caminhada com Jesus. Então, eu queria convidar vocês que vão estar nos assistindo aí também durante a semana, para a gente, mais uma vez, desenvolvermos e pensarmos um pouco sobre nova criatura. Eu queria começar pensando exatamente no texto que nós vimos juntos, dois textos, que foi um que Jesus ele chama a atenção de Nicodemos, um rabino, um doutor da lei, alguém que conhecia das Escrituras, mas algumas coisas ele não entendia. Quando Jesus ele confronta esse homem, disse para Nicodemos: você importa que você tenha um novo nascimento, você tem um nascimento do alto. E aí Jesus depois fala que esse nascimento é promovido, provocado pela presença do Espírito Santo na nossa vida, a partir do momento que eu deixo Jesus entrar e ele ser o centro da minha existência, da minha vida. E o outro, quando Paulo escreve a sua carta aos 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, quando ele diz: se alguém está em Cristo, e esse está em Cristo, esse alguém está permanente em Cristo. Se alguém tem a presença do Cristo, Redentor, Salvador, Senhor na sua vida, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, mediante isso que a gente tem conversado e tem debatido junto com vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado, Mona. Boa noite a todos. Que Deus possa ter um tempo de despertar a mente do Espírito Santo na vida de vocês, sobre a obra missionária. Deus abençoe cada um de vocês. Amém. E eu queria chamar então um casal especial nosso, e está aqui, e a gente já tem ido assim bons momentos. Tem Berrar e a Luceli, sejam bem-vindos na nossa igreja, que é a igreja de vocês também, a igreja de Jesus. É um prazer tê-los aqui no nosso meio, para debater um pouquinho daquilo que a gente vem conversando desde a primeira semana de janeiro, né? E, então, seja bem-vindo, nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês. Eu queria já, a gente, conversando um pouquinho sobre isso, sobre esse tempo. Pode passar aí a primeira, isso pode ir adiante. Nós temos colocado algumas perguntas, porque fica mais fácil a gente trabalhar essas questões do Zeni e Berrar. Antes de começarmos diretamente as perguntas, vou deixar vocês dar boa noite aí para a comunidade, né? Talvez algumas pessoas aí novas que não conhecem presencialmente vocês, né? Então, por favor. Boa noite. Meu nome é Bernardo. Em alemão, o nome é alemão, mas o mesmo nome em português é Bernardo. Mas talvez um pouco mais fácil.
Estamos muito felizes de estar aqui hoje à noite com vocês. Uma igreja muito fiel, muito obrigado pelas suas sustento, as orações para o ministério, uma grande encouragement. Nos anima muito. Sou muito obrigado. Grande sentido. Meu nome é Luzeni, também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje à noite. Especialmente que eu já fiquei sabendo agora que eu não precisava traduzir bem rápido, porque ele está falando em português. Não, depois. E eu também agradeço muitíssimo as orações, o apoio, o sustento e, acima de tudo, o amor e o carinho em sempre nos receber tão bem. Amém. Amém. Ok, sejam bem-vindos, né, mais uma vez aqui no nosso meio. Eles têm tido uma trajetória aí e Petrolina, Natal, João Pessoa, vão ainda voltar para Natal, depois para Campina Grande, né? Vou estar lá, se Deus quiser, na Consciência Cristã também. Então, olhe por eles têm muita estrada. O Mossoró, né? O Mossoró também, a terra mais fria do Nordeste, né? Se vocês acham que Recife é quente, dá uma passadinha no Mossoró, vocês vão ver o que é quente, né? Queridos, nós temos uma primeira pergunta para vocês aí, para a gente trabalhar. Uma vez que a gente vai trabalhar o ano todo nessa temática sobre o Espírito Santo, né? E qual é a relação do Espírito Santo com a nova criatura? Para vocês, assim, qual é essa relação que tem o Espírito Santo com o novo ser de Jesus, a nova criatura, o novo despertar de Jesus na vida de alguém? Desculpe, eu vou falar em inglês. Minha querida Jerusa vai traduzir. É mais fácil para mim. As Pastor Neto just said earlier, he talked about Nicodemus. Como o pastor, ele chama Neto, falou, né, que conversou a respeito de Nicodemos. Jesus replied to Nicodemus, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God. Jesus ele responde a Nicodemos que ninguém pode ver o reino de Deus unless he's born again. Se não nascer de novo. And then, of course, Nicodemus asked him, what does that mean, being born again? Então, claro, né, Nicodemos perguntou o que significa nascer de novo. And Jesus told him, really, no one can enter the kingdom of God. E aí Jesus falou, olha, ninguém pode entrar no reino de Deus unless he is born by water and by spirit. Se a pessoa não nascer da água e do Espírito. Flesh gives birth to flesh. A carne dá o nascimento à carne. But the Spirit gives birth to spirit. Mas o Espírito é que dá o nascimento ao Espírito. You should not be surprised at my saying. Você não deveria estar surpreendido do que eu estou falando. You must be born again. Você tem que nascer de novo. The wind blows wherever it pleases. O vento vai para onde quer. You hear its sound. Você escuta o som. But you cannot tell where it comes from or where it goes. Mas você não tem como você dizer de onde veio e para onde vai. And so it is with everyone born of the Spirit. Então é a mesma coisa da pessoa que é nascida pelo Espírito. So it is good to remember in ministry when we do evangelism. Então é muito bom quando você lembrar disso quando no ministério, quando você está evangelizando. To remember lembrar that it is always the Holy Spirit that gives birth. Que é sempre o Espírito Santo que dá o nascimento. It is the Holy Spirit that creates new life. É o Espírito Santo que cria uma nova vida e uma nova natureza. It is never our responsibility. Não é nunca nossa responsabilidade. And will never be, and it will never be our E responsibility. nunca vai ser nossa responsabilidade. To convert people. Converter pessoas. Our job
is to Nosso trabalho witness Christ, é ser testemunha de Jesus, to make disciples. fazer discípulos. I mean, we have like a great commission. The missionaries love to talk about A great gente commission. tem a grande comissão, que os missionários adoram falar da grande comissão. According to Matthew, in Matthew's Gospel, Nos versículos do livro de Mateus, Jesus Evangelho de Mateus, Jesus said, Jesus falou: all authority in heaven has been given to me. toda a autoridade no céu foi dada a mim. So therefore go and make disciples of all Portanto, nations, vá e faça discípulos de todas as nações, baptizing them batizando eles in the name of the Father, the Son, and the Holy no nome Spirit, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, and teaching them to obey everything I have e commanded. ensinando eles a obedecer todas as coisas que tenho comandado. Apostle Luke, or the evangelist Luke, O apóstolo Lucas, o evangelista Lucas, he writes it slightly different. ele escreveu de uma maneira diferente. The last few words that Jesus spoke before he ascended into As heaven, últimas palavras que Jesus falou antes de subir ao céu. he said, "You will receive the power of the Holy Você vai Spirit, receber o poder do Espírito Santo. and when he comes onto you, E quando ele vier para você, you will be my você witnesses." vai ser minha testemunha. Kind of in words like here, É como quer dizer, aqui, a little bit further away in the surrounding areas and também countries, pouco longe, to the ends of the earth. até os finais dos confins da terra. So our duty as Christians Então, a nossa responsabilidade como cristão is to teach and é preach ensinar Christ e pregar Jesus crucified crucificado, and more importantly glorified. e também pregar que Jesus também foi glorificado. I just talked recently to a group of at the Christmas meal for business people, Eu fui convidado para falar para um grupo de pessoas numa celebração de Natal, um almoço de Natal. and I reminded them E eu lembrei para eles that when we think of Jesus, que quando a gente pensa em Jesus, around Christmas we think about the baby e Jesus. quando é na época de Natal, quando você pensa em Jesus, você pensa naquele bebezinho, né? In a manger, Na manjedoura, lovely, kind, amoroso, lindo, harmless, needs to be protected. que não ofende, que tem que ser protegido. Or we think about Jesus, our best friend. Ou então, às vezes, as pessoas pensam em Jesus como o melhor amigo. He's my buddy. Ele é o seu He's my- companheiro. yeah. And but remember, Mas lembre-se, John the Evangelist. o evangelista João, He walked with Jesus for 3 years. ele caminhou com Jesus por 3 anos. He was the best companion of Ele Jesus. foi o melhor companheiro de Jesus. And for 70 years he didn't see Jesus E anymore. por 70 years. anos ele não viu Jesus. When he was old age, Quando ele old estava man, bem velho já, de idade, the government didn't like what he was doing, o governo não gostou do que ele estava fazendo. so they banned him. Então eles foi exilado, né? And on that island he Naquela received ilha, a vision. ele recebeu uma visão. Heavens opened up, O céu se abriu para ele. and he saw Jesus. E aí ele viu Jesus de novo. What was his reaction? Qual foi a reação dele? Jesus finally, oh my friend, hello, great Será que a to see reação dele foi: oh Jesus, meu amigo, que bom? you. No, Não. he was deeply shocked Ele estava chocado to see the glorified de Jesus, ver ao Jesus the most glorificado, powerful o Jesus, Jesus poderoso. and fell to the ground. E aí ele caiu ao chão e Jesus levantou. So we have to preach and teach Jesus Christ. That's our responsibility. Então, nós temos que pregar e ensinar a respeito de Jesus. Essa é a nossa responsabilidade. And not to make converts, but to make disciples. Não fazer pessoas se converterem, né, mas fazer discipuladas. People that are students, Pessoas que são estudantes, that are willing to meet with us and que estão dispostas a se encontrar com a learn gente from the Bible. e aprender a Bíblia. And then we need to trust
the Holy E aí a Spirit gente precisa confiar no Espírito Santo for the moment to give new life para esse momento acontecer, para ele dar vida nova to that person. para essa pessoa que estamos ensinando a palavra. Amém. Amém, queridos? Aleluia. A relação do Espírito Santo com essa nova criatura. Uma segunda pergunta, Marcos vai fazendo para o Benhar também. Por favor, Marcos. Benhar e Luzani, nós queremos pensar como igreja nessa relação do Espírito Santo, a nova criatura, o que deve acontecer em uma pessoa, independente da sua nacionalidade, ao receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. The nationality, A nacionalidade, the culture a where they're cultura, from, do lugar que eles vieram, does not matter. não importa. The presence of the Holy Spirit in a person's life, A presença do Espírito Santo na vida de alguém, that should be obvious. isso aí tem que ser uma coisa óbvia, todo mundo vê. So the main signs and markers O principal sinais que marca, né, que a pessoa se converteu, that someone has the Holy Spirit in them working, que alguém tem o Espírito Santo trabalhando nele mesmo, as someone that truly belongs to Jesus Christ. de alguém que realmente pertence a Jesus, These signs are as follows. os sinais se seguem. First, the Holy Spirit comforts us. Primeiro, o Espírito Santo nos conforta. And Jesus promised the Holy Spirit, like He will go away, but He will send Foi the isso que Jesus Comforter. prometeu, que o Espírito Santo iria, mas queria, ele iria enviar aquele que o conforta. Because He knows we desperately need Jesus Christ. Porque ele sabe que a gente precisa desesperadamente de Jesus nas nossas vidas. Second, the Holy Segundo Spirit sinal, o Espírito Santo, guides us in all the truth. ele nos guia em toda a verdade. We live at the end of post-Christianism or post-modernism, A gente está na época do pós-modernismo, where everything is relative. onde tudo é relativo. No, your truth is your truth. A sua my verdade é truth a is sua my verdade, minha verdade é minha verdade. But with the Creator who created Mas com the aquele earth and Criador, universe, aquele que criou tudo, there's only one truth, criou o mundo, só tem uma verdade. and only that truth matters. E somente essa verdade que importa. And the Holy Spirit gives us this truth. E o Espírito Santo nos dá essa verdade. Spiritual gifts, Dons espirituais, prophecy, for example, profecias, por exemplo, which you have here in this church every Sunday. que você tem aqui todo domingo. God's word being explained to Porque a you. palavra de Deus está sendo explicada para você. That's teaching and prophecy at the same time. Esse é ensinamento e profecia ao mesmo tempo. And spiritual gift, words of wisdom, Então, palavra de sabedoria também. and all these various gifts E that are todos there. esses outros dons que a Bíblia menciona. In 1 Corinthians chapter 12. No livro de 1 Coríntios 12 fala sobre isso. The Holy Spirit gives us as well the desire to obey. O Espírito Santo também dá o desejo da pessoa obedecer a Deus. The Holy Spirit enables us to pray. O Espírito Santo também faz com que impulsione a gente a orar. And the Holy Spirit helps us to understand God's word. E também o Espírito Santo faz com que a gente entenda a palavra de Deus. In 2 Timothy 3 verse 16 it No speaks about primeiro versículo de Coríntios 16 a 17, all scripture is breathed, God breathed. é que diz que toda a Escritura ela fala, né? All scripture is Holy Spirit Toda a Escritura inspired. é o fala. Não, é o ar de Deus, o sopro de Deus. Né? So, if someone reads the Bible without the Holy Spirit, Então, without se God, alguém lê a Bíblia sem o Espírito Santo e sem Deus, it is just a book. é um livro. As a matter of fact, it's a Bible, it's library, Em termos de 66 books. biblioteca, é um livro de vários livros. But if you read this book with the author present in our hearts
and Mas quando minds, você lê esse livro com algo presente na sua cabeça e no seu coração, we have the experience of God is talking into our então aí lives. você tem aquela experiência de Deus falando no seu coração. So the important thing to remember is, Então a coisa mais importante de se lembrar, unlike some Christians like to say, como alguns cristãos, diferente do que alguns cristãos gostam de dizer, you need one particular spiritual gift você precisa só de um dom do Espírito, that proves that the Holy Spirit is with you. que prova que o Espírito Santo está em você. That proves nothing. Não diz aí, não prova nada. We need all the signs of the A Holy gente precisa de Spirit todos os sinais do Espírito Santo na sua vida, working in our lives, trabalhando nas nossas vidas, transforming our lives. transformando nossas vidas. We talk about new creation. A gente está falando a respeito de uma nova criatura. Something has to have changed in our lives and personalities. Alguma coisa tem que ter mudado na nossa vida pessoal. Now I know that people can convert Eu sei que algumas pessoas podem se converter, out of selfish reasons. até mesmo por motivos egoístas. For example, in Acts we read of the story of Simon the magician. Por Simon the exemplo, sorcerer. no livro de Acts. no livro de Atos a gente tem a história de Simão, né, que era um feiticeiro. He even wanted to buy the spiritual gifts. Ele até queria comprar From os the dons apostles. do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Recently in social media we heard a lot Recentemente também na internet a gente escutou muito about 200 Muslims in Gaza having been converted to 200 pessoas. 200 pessoas aceitaram 200 Palestinian men pessoas da Palestina aceitaram a Deus, gave their life to deu a Jesus. vida a Jesus. Now we always need, that's wonderful, Bom, isso é maravilhoso, but we always need to test whether this is the truth. mas a gente sempre precisa testar se é verdadeiro, se realmente houve conversão aí. Because in a country that feels like a prison, they feel like being in prison. Porque no país que eles se sentem como se estivessem em uma prisão, They want to leave, eles querem sair, they want visas. eles querem vistos, né? So like it is not uncommon like in European countries, Isso aí não é comum até em alguns países da Europa. refugees claiming asylum, Alguns refugiados eles pedem exílio, né? saying that they are Christians, Dizendo que são cristãos, que são being evangélicos, persecuted back home, que estavam sendo perseguidos em casa, in the hope that they will get a visa to com a stay. intenção de conseguir o visto para ficar no país. But the Bible says, Mas a Bíblia diz by the fruits you will que recognize através dos frutos você vai reconhecer who really belongs to Jesus. se realmente essas pessoas pertencem a So we need Jesus. to see that transformed life Então a gente precisa ver se essas vidas foram transformadas. and the desire in someone to follow Jesus, E esse desejo no coração de seguir Jesus. no matter what it costs. Não importa o que custe. Passando para a terceira questão, a gente sabe que Luzeni e o Bernardo têm tido um trabalho voltado para povos não alcançados, um trabalho que não tem, às vezes, aquele fruto rápido, e vivendo num contexto bem difícil do nosso contexto do Brasil, né? E essa pergunta, ela diz respeito a vivência que vocês têm tido, como vocês têm lidado com isso. Então a questão é, como tem sido a experiência de vocês no despertar de pessoas no contexto de povos não alcançados. E às vezes a gente percebe que nesse mundo que a gente está vivendo, parece que todo mundo sabe quem é Jesus, todo mundo sabe quem é Deus, todo mundo tem essa consciência que nós estamos aqui, todo mundo tem acesso à palavra de Deus, né, como o Brasil. Então, para essas pessoas que vocês têm trabalhado, como tem sido a experiência de vocês dentro dessa realidade, para uma nova vida
com Jesus Cristo, que essas pessoas, de alguma forma, elas têm acesso. Como é que tem sido a experiência de vocês em relação a essas pessoas não alcançadas, esse mundo que vocês têm vivido lá fora, mesmo sendo num país de primeiro mundo, mas onde tem pessoas que não têm a mínima ideia de quem é Jesus Cristo? Como é que tem sido a realidade de vocês? Ok, então agora eu vou falar. Eu costumo dizer que, na verdade, Jesus ele nem precisa da gente. É realmente pela misericórdia que nós somos chamados e fazemos o que Ele tem nos chamado para fazer. Porque, como já foi dito, né, o Espírito Santo é que convém sobre o pecado, do justiça, da juíza, né, do juízo. E também, uma coisa linda de Deus é que Ele não olha a cor, o estado social da pessoa, né? E de onde você vem, de onde você foi. Os princípios são os mesmos, sabe? Nessa questão da nacionalidade, os princípios são o mesmo. A gente vê Deus agindo da mesma maneira que Ele age com todos. Isso é muito lindo, é para o amor de Deus. E respondendo a sua pergunta agora, uma das coisas que eu achei muito interessante que é realmente o Espírito de Deus que convence aquela pessoa que está errada, até mesmo que a gente não venha falar. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós e num evangelho, quando é pregado para pessoas de outros países, não é como aqui. Às vezes aqui você pode chegar e diretamente já pregar o evangelho, dizer, olha, você precisa aceitar Jesus, Jesus morreu na cruz por você, e tudo, etc, etc. Em algumas culturas, você não pode fazer isso, não tem uma boa aceitação. Então, o que fala alto mesmo é a sua vida, sabe? Não é o que você diz, mas é como eles verem você se dizer que é uma pessoa que segue a Deus e como você se comporta em coisas pequenas. E às vezes nem você dizendo nada, mas a presença do Espírito Santo na sua vida incomoda. E eu tenho agora esse exemplo. Eu tinha uma senhora de um certo país, né? E ela estava com um filho, uma menina, a filha dela, eu acho que devia ter 5, 6 anos. E a filha dela queria ir tomar sorvete, por exemplo, eu não lembro bem ao certo. E a mãe, ela começou a mentir para a filha. Ela disse, não, você vai tomar sorvete 3 horas da tarde. E ela falou outra coisa e ela olhava para mim e dizia, é claro que eu não vou fazer, né? Mas eu tenho que dizer para ela parar de chorar. E conversa vai, conversa vem, outra mentira que ela disse para a filha, prometeu que ia fazer e que depois mencionou para mim que não iria fazer. E para mim isso assim, eu disse, meu Deus, isso é mentira, porque ela está quebrando a confiança do seu filho, e confiança é algo que já você já quebra de criança. Se você mente para um filho, você está quebrando a confiança, sabe? Como é que ele vai confiar em você? E como é que ele vai acreditar quando você diz que Jesus é o seu Deus, que você precisa vir para a escola dominical, que você precisa ler a Bíblia, quando você mente, então como é que ele vai crer em você? Isso aí é outra coisa que eu estou dizendo, né? Então, eu não falei nada, eu não disse uma palavra, entendeu? Para essa pessoa. Eu pensei, ela não conhece Jesus, então para ela mentir, bem, tá tudo bem. De repente, ela olhou para mim e disse assim, tá errado, né, você mentir para a criança? Eu não sei, quando eu falei com você, você não disse nada, mas eu senti que é errado, que não é o correto eu estar mentindo, sabe? Mas você sabe, na minha cultura, às vezes a gente precisa mentir para agradar, a gente precisa mentir quando a gente é convidado para ir jantar na casa, a gente já sabe que não vai, mas a gente mente porque a gente não pode dizer não na cara. E para a criança, se eu for agora falar a verdade, ela vai chorar. Aí como ela falou, eu falei, realmente, sabe, você sabe que eu sou evangélica e a Bíblia é bem clara nisso, que nós devemos falar a verdade. E quando você fala a verdade, você ganha a confiança daqueles que você está falando. E aí então, como ela, sem eu ter criticado, sem eu ter pregado com palavras, que realmente foi a presença do Espírito Santo que ali a convenceu que era algo errado, que ela olhou para mim e disse, é errado, né, Luciana? Você não disse nada, mas eu senti que para você isso é errado.
Então aí eu tive a oportunidade de falar o que a Bíblia diz. Então é realmente um trabalho. Eu tenho milhares desses exemplos que eu não falei, que simplesmente eles sentiram e viram nas nossas vidas, né, como um casal que a gente conhece, que ela não podia ter filho. Então, um dia eu encontrei ela no ônibus, ela olhou para mim e começou a chorar. E no outro dia ela chamou para a casa dela. Quando eu cheguei na casa dela, ela me mostrou, olha, daqui, essa é a foto do filho do meu marido. Porque ele chegou para mim e disse, porque você não pode ter filho, então eu arrumei outra mulher para me dar um filho. Então você agora tem que decidir, você quer ficar comigo final de semana ou durante a semana? E para ela era como que, pronto, eu falhei por não ter dado filho e naquela cultura ele tem que ter filho. E ela olhou para mim e disse, mas eu vi que mesmo você e seu marido não querem filho, o seu marido me trata diferente, o seu marido está sempre com você e ele não tem outra mulher. Aí eu falei, porque a gente acredita na Bíblia e eu expliquei que é uma bênção ter filho, mas não significa, se você não ter filho, que você não foi abençoada por Deus. Eu expliquei a ela o valor do matrimônio, o valor do respeito mútuo. Então, eu nunca fui pregar para essa mulher. Então, eu realmente quero animá-los a vocês, pedir a Deus graça. Eu não sou nem bastante com medo dos meus erros, mas o Espírito Santo me convence do pecado. Mas que quando vocês pensarem em evangelizar, vocês se perguntem qual o testemunho que vocês têm dado no colégio, na faculdade, no trabalho, com seus vizinhos, com seus familiares, com seus filhos, com seu esposo, com sua esposa. Você está pregando o que a Bíblia diz ou você está vivendo o que a Bíblia diz? Quer citar alguma coisa, Marcos, sobre o que nós estamos conversando? Só que, lembrando sempre, como foi dito por Berraio, que toda ação missionária é fruto da obra do Espírito Santo nas pessoas. É Ele que produz a nova criatura, é Ele que gera essa nova criatura. O Pai planeja, o Filho executa, mas quem torna eficaz, real, o trabalho da salvação das pessoas é a ação do Espírito Santo. Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Só queria talvez perguntar, talvez só para finalizar, de que maneira a igreja pode ser mobilizada, já que a igreja nasceu no dia de Pentecostes com a ação direta do Espírito Santo, e parece que ela se desconectou do Espírito Santo. De que maneira a igreja pode então voltar a experimentar o poder de Atos 8, por exemplo, e toda a narrativa de Atos? Eu preciso trazer. Você está falando como é que a igreja pode voltar a se conectar com o Espírito Santo? Mas de que maneira? De evangelismo? Evangelismo. Lembrando que todo o ato dos apóstolos é uma demonstração desse poder do Espírito Santo, levando Cristo para levar novas criaturas. I think today we make things a bit more too complicated. Eu acho que nos dias de hoje as coisas parecem ser um pouco mais complicadas. We think about evangelism as something very special. A gente pensa em evangelismo como algo assim muito especial. And not something very natural. E não como uma coisa natural. That's what I love about modern missions. Isso é que eu gosto mais da missão moderna. Modern missions has returned to the roots of what the task actually is. A missão moderna agora voltou à raiz do que é a nossa função mesmo. Que a nossa meta deve ser. It's not that much about mercy ministries, building hospitals. Evangelismo não é a respeito de você construir hospital, escola. These are important to build bridges. Isso aí é muito importante porque constrói uma ponte. To connect with people. Para a gente entrar em contato com as pessoas. But the main thing is. Mas a coisa principal. Witness your faith
in É Jesus você Christ. testemunhar a sua fé que você tem em Jesus. Just imagine your friends. Pense nos seus amigos. Most of them are probably Roman Catholics, A maioria deles talvez sejam católicos romanos. never really go to church, Talvez nem vão à igreja. never really read the Bible. Talvez nunca nem lê a Bíblia. And so when you talk with them, Então, quando você conversa com eles, how your faith in Jesus Christ works in your personal life. como é que sua fé em Jesus ela está operando na sua própria vida? How does Jesus Christ help you through a crisis? Como é que Jesus lhe ajuda num tempo de crise? Something painful, a loss? Alguma coisa dolorosa que você passou, uma perda? Or how is it that as Christians we are sometimes a bit careless with how we communicate things in the world? Às vezes a gente não tem muito cuidado com como a gente comunica as coisas aí para as pessoas do mundo. There are a lot of people that love to go around and say, "Oh, God has told me this and told me Muitas that." pessoas gostam de sair dizendo, ah, Deus me disse isso, me disse aquilo. I tell you, if you walk around like this, Eu lhe digo, se você andar fazendo isso, the world is afraid of you, então as pessoas do mundo vão ficar com medo de você. and rightly so. Então certo. Because a lot of horrible things have happened. Porque muitas coisas horríveis aconteceram. Because people hear voices in their heads. Porque pessoas ouviram vozes na And cabeça. that's exactly what the people out in the street, or your friends, or neighbors, or family members think. É isso que as pessoas que pensam nas ruas. Elas pensam que as pessoas estão ouvindo coisas que ouviram na cabeça. When you tell them, just say, "No, the Lord told me so." Quando você diz, o Senhor me disse isso, You have to explain the process. você tem que explicar esse processo. Yes, this morning I read in my quiet time the Bible, Você pode dizer, de manhã, hoje, quando eu li na Bíblia, and this Bible verse just jumped out, e esse versículo veio assim na minha mente. and it was as if God is laying a finger on something E and foi telling como se me Deus yes, me deu um dedo em algo, e falou para mim isso. to describe more your faith. Isso aí descreve mais a sua fé. Be witness of Jesus Christ. Seja testemunho de Jesus. In the Old Testament, there's another promise on the Holy Spirit. Também no Velho Testamento tem uma promessa do Espírito Santo. Isaiah 11. No livro de Isaías 11. And one of the things that the Holy Spirit does E uma das coisas que o Espírito Santo faz is give us fear of the Lord. é dar o temor do Senhor. Look like in your life. Como é que esse temor do Senhor é visto na sua vida? Do you live your life just as you Você please? vive a sua vida do jeito que você quer e gosta? Do you use your resources that are at your disposal just as you please? Você usa as coisas que você tem da maneira que você quer? Or Seus recursos? or you are not calibrating your moral compass daily in reading the Bible Você não lê a Bíblia diariamente? or in attending church? E a igreja? Because people that don't read the Bible every day Porque pessoas que não lêem a Bíblia todos os dias and are not committed to church, e não está comprometida com a igreja. their moral standards start to drop. Então a moral deles, começa a baixar, cai. This is normal. This is our Isso sinful é nature. normal, é a nossa natureza pecaminosa. So we need to expose ourselves Então a gente precisa nos expor to the Word of à God, palavra de to Deus His community, nessa comunidade in order to have a healthy fear of the Lord. para que a gente possa ter o temor do Senhor saudável. And with that, people can see you make decisions in your life E quando as pessoas verem que você toma decisões na sua vida, because you fear the Lord. porque você teme ao Senhor, You fear the judgment day. você teme o julgamento. If there wasn't any Jesus Se that não has tivesse forgiven our Jesus que sins, tivesse perdoado os nossos pecados, it would be terrible for me. esse dia ia ser terrível nas nossas vidas. So we need to be much more natural A gente precisa ser natural, and make espontâneo. less events. Evangelism is not an event. Não pensar que estou fazendo tantos eventos, evangelismo não é eventos. It's just a lifestyle. É a sua maneira de viver sua vida, seu estilo de vida.
and to make disciples. e fazer discípulos. Don't preach at people necessarily. Não pregando para as pessoas necessariamente. Tell them a Bible story that fits to a situation. Diga a eles uma história da Bíblia que encaixa na situação da pessoa. And ask them, so what do you think about this E text? pergunta às pessoas o que você acha desse texto. How would you apply this, what you have learned? Como você aplica isso na sua vida? In my experience working with people from unreached people groups, Na minha experiência que eu trabalho com povos não alcançados, of which most of them they don't believe the Bible is the word of na God. maioria deles eles não acreditam na Bíblia como a palavra de Deus. But when I read Mas quando eu leio a Bíblia com eles, and let them come up with the resolution for next week, e aí eu peço para eles tomarem uma decisão para a próxima semana. what they would like to do in order to please God, O que é que eles gostariam de fazer para agradar a Deus? they normally come back with an experience that obedience to God, there is a blessing in that. E aí normalmente eles vêm com a experiência que eles verão a bênção de Deus em obedecer. So as Lucy told the story about the lying. É como você me falou a história da mentira. She didn't need to expose the lie. Eu não tive que expor a mentira. Ela não teve que expor a mentira. She needed to expose the woman to the word of God. Ela depois expôs a mulher ao que diz a palavra de Deus. And the Holy Spirit worked conviction. E aí o Espírito Santo é quem trabalhou convencendo. I just end with this. John chapter 16, I É think como verse 3 diz is. no livro de João 16:3. It is the Holy Spirit that convicts the world of sin, É o Espírito Santo que convence o mundo do pecado, of judgment, da justiça and of e righteousness. do juízo That is before God. diante de Deus. Amém. Gente, é bem interessante o que a gente está ouvindo hoje aqui, porque vai servir de ponte, viu, nos envenenar, para tudo aquilo que nós vamos conversar durante o ano. Né? Nós temos muita coisa para conversar, temos muitas coisas para viver em relação a essa experiência poderosa do Espírito Santo na igreja. A igreja tem perdido essa essência ao longo da história, e parece que as pessoas estão buscando as suas próprias experiências e não a experiência do Espírito Santo. Eu queria finalizar com alguns versículos que eu selecionei. O primeiro deles, aí em Romanos capítulo 6, versículo 4 ao versículo 4, primeiro Romanos 6, versículo 1 a 4 e depois o versículo 6. Deixa eu ler para vocês. Paulo está conversando exatamente sobre essa nova identidade nossa, aquilo que a gente tem conversado aqui hoje à noite. E ele vai nos determinado momento e ele faz algumas perguntas, mas perguntas quase que retóricas, perguntas que já tinham a resposta. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele, com Jesus, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova, ou seja, essa nova vida, essa novidade de vida, essa identidade nova que Cristo nos dá. Ora, se morremos com Cristo, queremos que também com Ele viveremos. Aí o outro texto que eu selecionei para vocês ainda em Romanos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 17, Paulo está preocupado em trazer para as pessoas não somente o crer somente, mas trazer para elas a consciência do que esse crer de fato vai fazer na vida delas, na experiência delas. Por isso que quando ele escreve a sua carta aos Coríntios, ele diz: se alguém está em Cristo verdadeiramente, ele não diz será, já. E aí em Romanos capítulo 8, que é um outro texto
extremamente lindo, quando Paulo está trabalhando essas questões. Ele diz no versículo 14, ele fala: portanto, nós os que são guiados pelo Espírito de Deus, portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? São filhos de Deus. E os que não são guiados? Obviamente não são filhos de Deus. Então ele está sendo enfático aqui, dizendo: aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são de fato filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito, com letra minúscula, que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Paizinho querido, Abba, Pai. O próprio Espírito, com letra maiúscula, o próprio Espírito Santo, ele testemunha ao quê? Ao nosso Espírito, com letra minúscula, que somos filhos de Deus. Isso é uma experiência sua e minha, pessoal, lá dentro. Intimidade com Jesus, intimidade com o Espírito Santo. Se somos filhos, perceba como Paulo ele está sendo enfático. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu achei lindo quando o Bernardo fala da experiência de João. Quando João se depara ali numa nova visão com Jesus, ele: meu amigo, que bom ver o meu amigo novamente. Não, ele ficou estarrecido com a glória de Jesus, como mestre glorioso. E ele cai, ele se prostra diante do Todo-Poderoso. Gente, eu fico pensando, imaginando. Hoje eu vi uma cena e eu queria lembrar a frase que o Abel me mostrou hoje, de alguém que no passado foi muito influente no Brasil, muito influente em várias frentes, e ainda hoje tem muitos projetos para abençoar pessoas e tudo. E aparece lá ele numa cena de uma festa de carnaval, falando sobre o amor. E eu olhei aquela cena e eu disse: cara, que isso está acontecendo? Que noção é essa que as pessoas não têm do amor de Deus? Que amor é esse? Que amor é esse que não tem compromisso? Que amor é esse que não tem cruz? Que não tem paixão por Jesus? Que não tem as marcas de Cristo? Paulo ele diz para os Gálatas: eu carrego em mim as marcas de Cristo, as marcas de Jesus. E aí então a gente vai para o último texto que eu selecionei para hoje à noite. A gente podia passar a noite aqui conversando, né? Só podia ir embora, a gente ficar conversando na noite, né? Então, a próxima vez o Rodrigo, a Dani, a Larissa e o Eugênio e a Morô tiveram a experiência de estar com um casal também hoje à tarde, e a gente quer promover essas experiências com uma dessas pessoas aí, porque é muito gratificante estar perto de pessoas que têm vivido em outro contexto, em outra situação. E essas pessoas, quando vêm, insista para ir na sua casa, insista para tomar um cafezinho contigo, você vai ser muito abençoado. Abra a tua porta e deixa essa graça de Jesus. Eu coloquei o versículo lá no Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, porque para mim ele traz essa figura do Espírito Santo na nossa vivência. E eu quero concluir esse nosso bate-papo aqui com esse texto que a gente passou fizemos uma série, né, gente, sobre esse texto, né? Fizemos uma série sobre esse texto. E Paulo, ele chega aqui para os Gálatas. Lembra que os Gálatas, eles perderam o rumo. Eles perderam o rumo. Eles estavam seguindo outro evangelho.
Eles estavam seguindo outras coisas. E quando eu olho para o que está acontecendo no cenário do Brasil e do mundo, das igrejas, eu olho e digo, caramba, essas pessoas estão seguindo que evangelho? Que Cristo? Que mensagem? E aí Paulo diz, mas o fruto do Espírito é. E Paulo ele já tinha dito que as obras da carne eram, né? E agora ele está dizendo que o fruto do Espírito é. E ele diz, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só, os que pertencem a Cristo Jesus. Essa mesma palavra, pertencer, permanecer e estar, ela tem a mesma função no original grego. E ele está dizendo, as pessoas que estão em Cristo, que permanecem em Cristo, que pertencem a Cristo, ele diz o quê? Crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Não é que eu e você não sintamos mais desejos para pecar, não sintamos mais desejo para errar, para desviar do caminho, mas existe algo que nos bloqueia quando sentimos isso. O Espírito Santo ele vem exatamente o que nós estamos conversando. Ele é o conselho, ele é a orientação, ele é o guia, ele é aquele que diz, não é por aí, é por aqui, não faça isso, tire seus olhos disso. E aí Paulo conclui o versículo 25 dizendo, se vivemos no ou pelo Espírito. Que Espírito? Ou com letra minúscula ou com letra maiúscula? O letra minúscula é o Espírito que vive em você, que foi revivificado, como diz Paulo em Efésios capítulo 2. Mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, ele diz, se vivemos pelo Espírito Santo, andemos pelo Espírito Santo. É uma experiência diária de vida. Eu convido você a mergulhar juntos durante esse ano, a sermos pessoas mais ousadas, a sermos pessoas mais guiadas, a sermos pessoas mais aconselhadas, mais preparadas, mais santificadas pelo Espírito Santo. Você está disposto? Amém. Amém ou não amém? Amém, amém mesmo? Amém. Amém. Então, queridos, eu queria agradecer aí a esse tempo que eu pedi para que o Bernard e a Luzeni dê a sua consideração final aí, se despedindo desse momento, né? E depois nós vamos agradecer a Papai do Céu por esse tempo que vocês estão aqui conosco. Obrigado. Você quer que a gente dê uma palavra final? Uma palavra final de agradecimento aí. Muito obrigado por esse tempo. Hoje não Tem que ser em português. Não, tem algumas coisas que eu posso falar em português, mas um texto mais complicado, né? Mas muito obrigado pela sua paciência. Deus abençoe vocês, essa igreja. Vai fazer discípulos. Amém. Esses frutos de Espírito Santo, esses são o resultado que o Espírito Santo está com nós sempre. E quando o Espírito Santo não está com nós, às vezes temos pecados, né? Às vezes não somos pacientes, às vezes não somos desejosos, né? Às vezes estamos faltando numa coisa, mas geralmente o Espírito Santo produz esses frutos e nós temos esses frutos em nossa vida. Essa é a vida transformada, a evidência que a vida, nossa vida é
de Cristo. Estamos servantes, estamos escravos de Cristo. Amém. Servos de Cristo. Também, né? Agradecemos, foi bem interessante. Eu nunca tinha participado de algo assim. E foi bem interessante, porque quando você tem uma pergunta, aí você pensa nessas coisas, né? E as coisas que ajudam você a transmitir melhor. E esse é um tema que faz parte da nossa vida, né? Que é o evangelismo e a consciência que nós temos da presença do Espírito. Às vezes, como missionário, alguns missionários são bem questionados. Quantas pessoas você salvou hoje para Cristo, né? E eu sempre digo, quem converte é o Espírito Santo, não somos nós. E isso é bom, sabe? Porque isso mantém a gente humilde, porque nós não estamos aqui para fazer sucesso, né? Para apresentar números e sucesso, porque o nosso sucesso é servir a Deus e obedecê-lo. A gente lembra de uma frase, talvez parafraseando de John Piper, que ele disse: não é sobre a nova criação, a nova vida, não é sobre nós, é sobre ele e nós. Louva a Deus pela vida de vocês. E para o pastor Marcos orar por esse casal. E sempre que a gente traz alguém aqui que é da nossa caminhada, e queremos dizer para vocês que não só orar, mas a gente tem um compromisso de orar, contribuir e ir junto, fazer a missão. A missão não é deles, a missão é nossa, a missão é da igreja. Então a gente quer renovar esse compromisso com vocês também. O compromisso de orar, estar junto no sustento, naquilo que Deus tem nos dado condições, e também junto com a missão de Jesus junto com vocês. Então esse é o nosso compromisso como igreja Batista Oásis aqui dessa localidade. Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer por esse privilégio, essa oportunidade de a gente compartilhar sobre a dinâmica do Espírito Santo sobre a nova criatura, sobre o que é uma nova criatura. Nós tratamos disso, sobre o impacto da nova criatura sobre nossas vidas, as nossas atividades, mas também queremos pensar hoje a dinâmica, o poder do Espírito Santo na obra missionária às pessoas. E queremos te louvar pela vida do Benrai, Luzani, de toda a igreja que tem participado ativamente da obra missionária da Igreja Batista Oásis, ofertando, orando diariamente e se dispondo até aí onde o Senhor tem chamado. Nós cremos de fato que a igreja precisa estar reconectada com o Espírito Santo nas coisas mais simples, de ler a tua palavra diariamente, de fazer discípulos, de ter missões ou evangelismo como estilo de vida, como foi falado aqui no nosso falar, cantar, nas nossas obrigações sociais, no trabalhar com o vizinho, na escola. Mas de forma muito especial nós queremos apresentar Benrai e Luzani nessas suas caminhadas nas cidades que vão participar, Natal agora, depois vai para Mossoró, Campina Grande, e depois vai voltando para Londres, Pai. Que o Senhor esteja com tua mão protegendo, guardando sua saúde, os contatos, as famílias que vão ser visitadas, as igrejas, que sejam impactadas pelo poder do Evangelho. Porque nos é dito claramente que seremos o poder para testemunhar do teu amor, da tua graça, do teu Espírito Santo. Ao recebermos o teu Espírito Santo, nós somos impactados para falar um mote que a gente quase repete na nossa igreja, que dentro somos ministros e fora do prédio somos missionários. Que isso mais que seja um clichê, algo que a gente repete, mas seja vivenciado nas nossas vidas. Louvamos e agradecemos por esse tempo. E que o Senhor abençoe a vida de todos os nossos missionários, em especial o Benrai. Louvamos pelas suas vidas, pelo que o Senhor tem feito lá entre os povos não alcançados. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma chance igual a essa, talvez.